Bom, antes de iniciar o assunto sobre P&D, só fechar um pouco do assunto anterior, já fiz a correção aqui que estava 66, na realidade 64,2, tá? E aqui, ó, uma tabela comparativa, né, do que nós fizemos. Então, ó, em malha aberta foi de 38 para 46% de abertura, que antes estava 60 para 72 litros. Nós configuramos o tal como 2 segundos, tempo board 0,7 e o K com 1,3 litros por minuto por porcentagem. O estimado, né, foi 1,89, está próximo. 1,38, tá fora. E aqui é 1,5, tá bom? É isso que a gente conseguiu atingir. Aqui está próximo também. Mas nós vamos usar esse aqui, tá bom? Então, finalmente, o que todos estavam esperando. P&D. Eu fiz uma brincadeira interessante. Eu peguei o chat GPT e pedi para ele me explicar o que era um controlador derivado, um controlador proporcional, integral e derivativo, né? Olha só, vamos ler junto aqui. Pedi para ele explique um controlador PID, né? De uma maneira simples, né? Que a pessoa possa entender. Então, ó, imagine que você está dirigindo um carro e quer manter uma velocidade constante, digamos 60 km por hora. O controlador PID age de maneira semelhante para manter um processo em estado desejado, como temperatura, pressão e velocidade. Então ele está imaginando que nós somos um controlador PID que está no carro e mantendo a velocidade ali dentro de um set point, no caso aí a velocidade de 60 km por hora. A ação proporcional, o que ela faz? É como se mantivesse o pé no acelerador do carro o tempo todo. Se você estiver muito devagar, você pressiona o pedal para acelerar. Se você estiver muito rápido, você solta um pouco para desacelerar. No controlador PID, o proporcional, né, ele mede a diferença, né, entre a situação atual e a desejada, chamada erro, e multiplica essa diferença por um valor chamado de ganho proporcional. Então, o que é isso? Quanto maior o erro, mais ele corrige a saída. O que isso quer dizer? O proporcional ele tem essa ação. Ele vai corrigir proporcionalmente o erro. Ou seja, quando o controlador enxerga o erro, que essa é a função do controlador, tá? O controlador enxerga o erro, tá? Então, quanto maior for o erro, mais ele vai tentar corrigir, tá? Uma boa analogia, tá, de um controlador proporcional é uma boia para controlar o nível de um tanque. Um tanque, um reservatório, uma caixa d'água, né, que a gente tem em casa. Então, ok, quanto mais eu tiver, quanto maior for o meu erro, maior vai ser a vazão para que a água possa ser despejada e aumentar o nível. Então, quanto menor for o erro do nível, menor vai ser a vazão. Então, é o nosso controle proporcional, ele age dessa forma. O integral. Eu costumo dizer que ele soma o erro para corrigir o erro, tá? Vamos entender isso aí melhor. De novo, ele soma o erro para corrigir o erro. E na realidade, o que ele faz, tá? O integral, ele pega o valor do erro e, desculpa o termo chulo, coloca ou joga ali na saída do controlador. É isso que ele faz. Por isso que ele consegue dar o ajuste fino. Lembra aquele problema lá que a gente tinha do erro de regime transitório só do controlador proporcional, né? Ele faz isso, por isso que ele consegue corrigir e tirar o erro de regime estacionário, tá bom? Mas vamos entender aqui o exemplo que o chat GPT colocou. O componente integral é como se estivesse corrigindo pequenos erros acumulados, tá vendo? Ao longo do tempo. Voltando ao exemplo do carro, se você manteve a velocidade média inferior a 60 km por minuto, por um tempo, perdão, o componente integral corrigiria isso aumentando gradualmente a velocidade, ou seja, o que ele faz? Ele se comporta como uma rampa, né? Então ele pega o erro e em determinado instante de tempo ele fica fazendo o quê? Colocando na saída do controlador até diminuir o erro, né? E corrigir e não ter mais o erro, ou seja, zerar o erro. É isso que ele faz. Então ele fica somando esses erros, integrando esses erros. Então quando vai diminuindo o erro, vai diminuindo também o que? O valor que ele tem que ajustar até que ele possa corrigir o erro de regime permanente que sempre tem só com proporcional, tá bom? Então, ó,
No controlador P e D, ele soma os erros passados ao longo do tempo, foi o que eu acabei de falar, e multiplica pela constante integral. Isso ajuda a eliminar os erros persistentes. Exatamente. Tá aí, o integral. O derivativo. O derivativo ele é o vidente aí de toda essa galera aí, tá? Ele tenta ver o quê? Prever o erro, ou ver a taxa de variação do erro, tá? Então, ele é como se fosse o quê? Quando ele entende que o erro tem uma certa tendência, né? Ele já antecipa e tenta corrigir isso o mais rápido possível, tá? Tanto numa ascendente ou quanto numa descendente, tá? Em controle de processos, devido ao ruído, isso aí não é muito bom. Porque o ruído ele mexe, ele oscila muito no sinal. Então, dependendo do que você for fazer, né, o derivativo ele pode piorar ou amplificar a situação de erro, tá? Mas em 90 não, perdão, boa parte dos processos industriais utiliza o controlador PI, já é o suficiente para corrigir e controlar as variáveis dentro de valores desejados, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler e entender melhor que o derivativo. O componente derivativo é como se estivesse antecipando a velocidade futura do carro com base em como ele está mudando atualmente. Se você estiver acelerando muito rapidamente, você pode diminuir um pouco para evitar acelerações bruscas. Então, essa é a ideia. Ele tenta prever o erro e ver essa taxa de variação de erro. Qual é a tendência do erro? E já tenta corrigir. No controlador PLD, ele mede a taxa de mudança do erro e multiplica pelo ganho derivativo. Isso ajuda a evitar oscilações excessivas. Depende. Se você tiver ruído, ele amplifica, tá? Esse é o problema. Então, observe que eu tenho ali, ó, ganho derivativo, ganho integrativo, ganho proporcional, tá? Então a gente vai entender melhor o que são esses ganhos e também algumas configurações como tempo integral e tempo derivativo, tá? A gente vai entender isso aí melhor. O controlador PID combina esses três componentes, proporcional, integrativo e derivativo, integral e derivativo. Ajusta a saída com a abertura de uma válvula ou uma potência de um motor, com base nesses cálculos. O objetivo é minimizar o erro e manter o processo o mais próximo possível do valor desejado, tá bom? Então, aqui, como eu já tinha antecipado, a ideia do controlador PID é o que? Diminuir o erro ou zerar o erro o quanto antes, certo? De uma forma mais suave possível, tá? Assim como você ajusta o quanto pressiona o acelerador ou freio para manter a velocidade constante no carro, o controlador PID ajusta as ações para manter o processo no estado desejado, ou seja, o controlador mantém o valor do processo naquele valor do set point, né? Aquilo que o processo tem de demanda, né? Ou o que tem o operador ajustou, né? Dentro daquele valor. Ele analisa o erro atual, as tendências passadas e a velocidade de mudança do erro para tomar a decisão sobre como ajustar o processo e mantê-lo na direção certa. Autoria do ChatGPT, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado, tá? E eu vou mostrar para vocês, né, para ter um entendimento mais consistente também, dos tipos, tá, de configurações do controlador PID. A gente tem o ideal ou ISA, tá, que tem essa configuração. Nessa configuração, a gente utiliza o KC, TI e TD. Isso aqui é o nosso controlador PID ideal, tá, do modelo ISA. Então, ó, eu tenho aqui a equação em função do tempo, que é o KC vezes o erro, a integral do erro de 1 sobre um tempo TI, tá? E também a derivação do erro de um tempo TD. Então, o KC é o ganho do controlador, o ganho proporcional. TI é o tempo integral. Ou também, eu tenho em outra configuração que a gente vai ver, a paralela, que o KI é igual a 1 sobre TI. O KI é o ganho integral e o TI é o tempo de integração, tá bom? E o TD é o tempo derivativo, tá? Então, essa configuração é a configuração ideal, tá? Pelo modelo ISA. Existe também o modelo série, enfim, mas a gente só vai abordar o quê? O modelo ideal e o modelo paralelo, tá? Vai fazer mais sentido agora aqui na frente, ó. No paralelo, a gente tem o KP, KI e KD. A gente tem aqui a equação do tempo, tá?
em função do erro, e aqui eu tenho ganho proporcional, ganho integral, ganho derivativo. Então, se eu tiver, por exemplo, boa parte dos métodos de sintonia, tá? A gente utiliza o TD e o TI, são os mais utilizados, tá? Mas caso você tenha um controlador PID que está no modelo paralelo, é simplesmente você fazer esse cálculo aqui, ó. No caso do tempo integral, é só pegar 1 e dividir pelo TI. Nós vamos fazer isso, tá? Na planta de vazão, lá da USP, a configuração está como paralelo, então a gente precisa converter. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz essa ação, tá? E também como ela funciona. E o que que é esse tal de TI, né? E o que que é esse tal de TD e KD, né? O K e D, tá bom? Tá aqui, ó, KD, tá bom? Ganho derivativo. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. A ideia não é aqui, em alguns minutos, explicar o controlador PID como uma forma assim revolucionária e leva tempo para você entender. Mas se você prestar atenção aí nas próximas aulas, né, eu vou colocar para vocês como é o comportamento do controlador P individualmente, I individualmente e D individualmente em malha aberta, malha fechada, todos eles. Então, dessa forma você vai conseguir enxergar realmente as ações de cada controlador e conseguir entender melhor como cada um deles funciona, tá bom? E detalhe, tá? Numa planta real. Isso que é legal, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo vídeo.